que todos nós sentimos durante todos os dias, né? Um pouco mais, um pouco menos durante o dia. E é um sentimento que está vinculado assim à situação do futuro, a situação, aquilo que a gente pensa com o que vai acontecer, né? As preocupações, e com relação à questão de autopreservação, né? No momento que eu estou num ambiente seguro, tranquilo, o meu nível de ansiedade, meu estresse, minha ansiedade diminuem. Agora, no momento que eu estou mais numa situação mais estressante, né, num local que me deixa mais preocupado por algum tipo de risco, minha ansiedade sobe. E justamente nessa linha aí dessa preocupação, da ansiedade, subir, aumentar, ela pode trazer algum prejuízo? Sim, com certeza, né? Porque toda vez que a gente tem um nível de ansiedade mais elevado, né, o nosso corpo é preparado, né? Porque o que acontece? É todo um sistema envolvido, né? Se eu identifico que aquele local é um local que é um local de risco, então eu vou me preparar, fisicamente, inclusive, para lutar ou para fugir, né? Então, há uma preparação, há uma liberação de algumas substâncias no nosso organismo, entre elas a adrenalina, e essas substâncias fazem com que eu fique mais tenso, né? Aumente minha pressão arterial, né? Aumente minha frequência cardíaca, minha frequência respiratória, entre outras questões assim que podem acontecer. Portanto, um indivíduo que sofre com ansiedade crônica, né, ele pode desenvolver condições de alterações corporais, como hipertensão, diabetes, porque o aumento da ansiedade pode levar a pessoa a aumentar a ingestão de alimentos, né? Uhum. Então, aumenta o colesterol, aumenta triglicerídeo, aumenta a dislipidemia e a questão da glicose. Então, isso são fatores que estão agregados a desenvolver alterações físicas ou então agravar, né, alterações físicas. Quer dizer, ela é altamente prejudicial, então, ela traz vários problemas. Com uma ansiedade em excesso, em exagero, sim, né? Um pouco de ansiedade, né? Um pouquinho de sal na vida, ok, mas quando a gente come com muito sal, né? Realmente isso vai ter um prejuízo, né? Agora, tem como a gente tratar com isso aí, doutor? Sim, com certeza. E assim, veja, uma coisa interessante, Ivan, essa questão da ansiedade, né? Nós brasileiros somos a população, o povo, que mais sofre com ansiedade na América. É o país que mais tem os transtornos, indivíduos com transtorno de ansiedade. E existe algum motivo para isso? Assim, não sei, é uma condição do povo. Uhum. Uma condição, a gente não tem mais claramente do que isso seja, mas eu acho que são vários fatores, né? Questões sociais, questões políticas, né? Questões ambientais, questões financeiras, né? Emocionais, né? Nós brasileiros vivemos uma pressão muito grande, né? Em vários aspectos. Quer dizer que nós podemos ter até crises de ansiedade, sim, então? Sim. As crises de ansiedade, né, de novo, qualquer um de nós pode ter, né, mas as crises de ansiedade, quando se tornam frequentes, elas começam a fazer com que a pessoa comece a ter prejuízos na vida, né? Começa a ter problemas no trabalho, problemas em casa, de relacionamento, né? Pessoas que começam a ter crises de ansiedade com a sensação nítida de que vão ter um infarto, vão ter um derrame, né? E vão frequentemente à emergência, e vão mesmo, tá? Ou chamam os locais de apoio, né? Bombeiro, SAMU, né? Outras situações de suporte, né? Eles vão procurar mais vezes a ajuda profissional. Você começa a ter uma descarga aí de pensamentos negativos, de coisas assim. Sim, começa... Porque assim... E aí começa o corpo a refletir isso também. Uma coisa puxa a outra, vou colocar assim, né, Iva, que acho que fica mais fácil pra gente entender. Porque o momento que eu detecto que eu tô em risco, o nível de ansiedade sobe, aumentando a ansiedade eu vou passar mal, né, começa a sentir que o coração começa a palpitar, né, começa a faltar ar, né, porque a gente começa a respirar mais rápido, né, e ao mesmo tempo as trocas gasosas começam a se tornar mais difíceis, então eu me sinto mal porque o oxigênio não chega adequadamente no meu cérebro, né, e consequentemente fico com mais CO2, mais gás carbônico, então eu começo a passar mal realmente, né. E aí, se eu já estava com uma ideia de que eu estava passando por alguma situação de risco, né, aí isso só confirma. Estou passando mal mesmo, então eu vou ter um troço. Olha só, dessa forma.
A Raquel coloca aqui, ela diz assim, eu sou uma pessoa altamente ansiosa para qualquer coisa. Inclusive, tenho muitos prejuízos, principalmente quando se fazia vestibular, né? Eu não Sim. conseguia concluir as provas. Não consegue o indivíduo que vive com ansiedade crônica, ele não consegue se concentrar naquilo que ele está fazendo, né? Não consegue manter o foco para estudar, no caso da ouvinte, né? Para poder estudar e absorver aquele conhecimento. Então, fica muito volátil esse conhecimento. E aí a pessoa não consegue, aquela absorção de conhecimento não consegue ser eficaz e depois não consegue aplicar aquilo. Que coisa, né? E aí a pessoa começa a se tornar desatenta, né? Ter prejuízo no trabalho, né? Pois é, doutor. E aí, existe alguma técnica que pode ajudar, assim, as pessoas nessa hora, assim, que dizem, pá, eu tô nessa, assim, sabe? O coração já tá lá, garganta seca, não consigo me concentrar, vou ter que fazer uma apresentação. Até porque tem muita gente que chega próximo ao TCC, até seguindo o exemplo da Raquel, que ela teve lá o problema do vestibular, ou das provas, quando ela fazia. Agora quem também tá no final de ano aí, chega aí, conclusão de ano acadêmico, de... Não, e até a própria questão do próprio final de ano mesmo, né? Do próprio final de ano, que inclusive é o tema aqui da nossa... Isso, final de ano, que daí a gente fica ansioso, fica estressado, porque poxa, não conseguia atingir as metas que eu tinha me planejado, né, me proposto, e aí isso me causa mais ansiedade, mais angústia, mais insegurança. Poxa vida, como é que eu vou fazer isso, né, acontecer? Ontem eu estava no comércio, né, e eu comecei a perceber que o pessoal já está colocando as luzes de Natal, né? Cara, nós estamos em Pois outubro, já tá aí, né? Tá aí o Natal. Isso gera angústia, gera ansiedade. Poxa vida, como assim? Já passou o ano. Minhas metas não alcancei, estou correndo atrás, tem que então, começar a me preocupar com os presentes dos filhos, da família, dos afilhados e tudo isso. E veja assim, então, o indivíduo já tem um nível de ansiedade por si só, né? Que é uma ansiedade fisiológica da pessoa. Aí o meio externo, né, me traz uma pressão, né, e aumenta mais a minha ansiedade ainda, né? Então isso me causa mais prejuízo, muitas vezes com dor de cabeça, cólicas, dor de barriga, ânsia de vômito. Então a pessoa passa mal mesmo, tá? É bem complicado a condição de ficar sofrendo com a ansiedade. Tem formas de resolver a crise de ansiedade. A primeira coisa que a gente precisa entender, a pessoa precisa se acalmar, né? A primeira coisa é se concentrar, parar o que está fazendo, né? E se concentrar na respiração. Essa é uma dica. É uma dica, isso. Respira fundo. Respira fundo, né? Relaxa. Conta até 10, 20. Isso, até que a coisa a ansiedade, aquele nível de ansiedade se alivie. Agora, se o indivíduo começa a ter várias crises em sequência, é importante procurar ajuda. Aí precisa de um médico, com certeza, precisa de um especialista. Um especialista, né? Doutora, existe uma faixa etária para atacar a ansiedade somente nas pessoas assim adultas, ou ela já pega lá o pessoal da terceira idade, e de maneira igual também as crianças podem ser vítimas também desse sintoma? O que a gente vê assim, é mais comum em mulheres do que em homens. As mulheres são mais preocupadas porque tem muitas tarefas, né? E eu acho que isso é uma coisa para ser dita. A questão da idade, assim, tem dois picos, né? A juventude e o início da terceira idade ali, né? 50, 60 anos. E assim, é importante que independentemente dessa condição, que a pessoa procure, né? Atividade, coisas que alivie assim, ó. Atividade física ajuda bastante a controlar a ansiedade, né? Reduzir ingesta de café, chimarrão, mas principalmente café, tá? Estimulantes, né? Por exemplo, energéticos, exatamente. Isso aí aumenta muito a ansiedade, né? Ter uma boa noite de sono, manter uma higiene do sono adequada, alimentação saudável, certo? Então são coisas que ajudam a fazer com que a pessoa se mantenha mais organizada. Identificar situações, fatos, coisas que deixam a pessoa ansiosa. Poxa, isso aqui eu sei que me deixa ansioso, né? Como é que eu vou lidar com isso para não ter uma crise, né? E se mesmo com todas essas medidas o indivíduo não consegue estruturar, organizar a ansiedade, é importante procurar ajuda. Boa, doutora. E aí nessa ajuda pode entrar o medicamento? Sim, aí também? Tem medicações que modulam, né? A gente utiliza os antidepressivos, né? Apesar de que
de que a ansiedade não pode levar a um quadro depressivo secundariamente, tá? Mas, de um modo geral, assim, a gente utiliza os antidepressivos para tratar os níveis de ansiedade. Não é que a ansiedade vai extinguir, não, porque um pouco de ansiedade é importante e é necessário na vida da gente, mas ela vai manter aquele indivíduo mais organizado, num nível aceitável para que ele possa viver bem, né? Diminuir o sofrimento e a angústia que as crises de ansiedade causam, e principalmente também, Ivan, muitas vezes o indivíduo começa a ter crises de ansiedade frequentes, então ele começa já a ficar com medo de ter uma nova crise. Então ele já começa a se retrair, começa a evitar situações, fatos. Pô, eu tive uma crise de ansiedade no mercado, não vou no mercado. Quase que nem uma síndrome do medo, então? O transtorno do pânico é uma das doenças. Né? O transtorno do pânico é uma das doenças relacionadas à ansiedade. Né? Olha só. Então, transtorno do pânico, transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de ansiedade generalizada, né? Fobia de altura, fobia de animais, fobia de sangue, de agulha. Aquelas pessoas que passam mal quando vão fazer um exame, né? Fazer sangue, precisa extrair o sangue, enfim, elas passam mal. Isso é fobia, é ansiedade. E agora, justamente nessa reta de fim de ano aí, que as pessoas mais do que nunca fazem toda aquela autoavaliação e dizem assim, poxa, já está chegando o 23, e aí? Ok. Né? E aí? Algumas dicas, assim, doutor, que eu possa, de repente, me dar uma controladinha, dizer assim, olha, não basta só isso, eu preciso lá procurar o especialista, o profissional. Quando é que eu vejo que ela já está sendo prejudicial demais para mim? Quando é que eu identifico isso? Porque esse é um grande problema, as pessoas dizerem assim, olha, eu preciso de ajuda. Esse é um grande problema, né? Também. Porque daí, aquela ideia de que não, eu me controlo, eu consigo, né? Eu dou conta. Isso. Num momento consegue, mas dali a pouco não consegue mais. E aí ela começa a ver assim, mas foi só dessa vez, mas se eu olhar para trás, quantas outras vezes já teve, né, dificuldades e relacionadas à questão da ansiedade, e quanto essa pessoa acabou perdendo com isso, né? Com relação à questão de fim de ano, né, primeiro que eu acho que é um momento sim, mas sempre, né, a ideia de que o fim do ano é um dia, né, muito mais como um outro, né, tem essa pressão social de se relacionar com as famílias, de se encontrar, claro que sim, né, tem a ideia de ter esse encontro, esse acordo, né, de fazer o levantamento do que foi feito no ano, mas o dia seguinte é um outro dia. Né? Acho que muitas vezes a gente cria muitas expectativas e isso gera muita ansiedade. Ano novo pode ser amanhã, então, na vida da gente? Pode ser amanhã, exatamente. Tudo depende de como a gente enxerga. Olha, né, para isso. Não é simplesmente uma data, né, que muda tudo. É muito importante essas colocações que o senhor faz. Doutor, eu me sinto assim no compromisso de dizer assim para as pessoas que estão nesse momento assim pensando e acompanhando a nossa entrevista, e a gente vê que são muitas, né, como é que elas fazem para identificar e ir lá, lhe procurar lá? Onde que localiza lá o doutor Jacques Sponaleto? Eu tenho meu consultório ali no edifício Policenter, né, fico à disposição, sala 305. Né? Aqui na Coronel Passos Maia. Edifício Policenter 305. Tem um telefone lá, doutor? 3433-9611. 3433-9611, só ligar lá, marcar um horário lá com a secretária, lá com a dona Daniela lá, para marcar isso. Agora é muito importante, que nem o senhor disse, né? A ansiedade pode despertar aí também várias outras doenças, né? Que nem o senhor disse, a questão de diabetes, do coração, da própria hipertensão, né? Da alimentação, né? Você acaba comendo demais, tornando o teu obeso, enfim, e aí por aí afora, né? Então, veja assim que a questão da ansiedade muitas vezes está vinculada tanto a piora de situações que já existem, né, doenças que já existem, como hipertensão e diabetes, ou então até a desencadear essas condições no indivíduo. E aí muitas vezes não adianta só tratar a hipertensão, né, com o cardiologista, ou o diabetes com o endocrinologista, sem tratar a crise de ansiedade, a ansiedade exagerada, né, excessiva, que causa prejuízo, que vai fazer com que a pessoa coma exageradamente, que tenha noites mal dormidas e que fique constantemente estressada e tensa, né, e que vai continuar aumentando a pressão e vai fazer com que a pessoa não tenha uma qualidade de vida. Né. Doutor, antes de nós encerrarmos, o que eu gostaria que o senhor respondesse aqui para Maria, né? Ela é de Abelardo Luz, está acompanhando a gente, né?
E ela pergunta assim pro senhor assim, se essas dicas são muito importantes, né? Da respiração. Além da respiração, se existe outra técnica também que ela possa usar. Porque ela se sente muito ansiosa, ela é ansiosa demais. Então, acho que aí vem uma questão. Muitas vezes, só medidas não farmacológicas acabam não resolvendo. Mas sim, a técnica da respiração é bem importante, tá? Evitar aquilo que eu falei, com substâncias estimulantes como café, chimarrão, energéticos, né? Coisas que fazem com que a pessoa possa desencadear uma crise de ansiedade, né? Atividade física, né? Regular, né? Pelo menos 3 vezes por semana, atividade física aeróbica melhor. Né? Então, quer dizer, uma caminhada, andar de bicicleta, uma corrida, né? Além da atividade na academia, né? Mas a atividade física aeróbica é muito importante, porque ela realmente vai diminuir a ansiedade. Certo? Higiene do sono, né? Evitar o uso de telas exageradamente, né? Celular, computador, isso também nos gera ansiedade. Né? Porque a gente fica naquela condição na expectativa de que vá responder ou precise acontecer uma situação que a pessoa vai precisar que eu responda, ou quando é que alguém vai me acionar para ter uma resposta. Então isso gera muita ansiedade, principalmente antes de dormir, né? Então essas dicas eu acho que são bem bacanas assim, para a pessoa mudar no estilo de vida. Tá certo. Doutor, vou repetir o telefone, o pessoal pediu aqui, a Dona Maria, lá de Avelar, 3433-9611. Obrigado, doutor Jackson, pela entrevista aí. Sempre um prazer tê-lo aqui com a gente. Parabéns pelo Dia do Médico hoje. Obrigado, Ivan. Obrigado. Em seu nome a todos os médicos que estão acompanhando o nosso programa, e são muitos, né? Desejo aí um bom dia. Parabéns aí pela data, esse profissional da saúde, que é um grande parceiro aí de todos nós. 7h52. Voltamos já. Você na Princesa, mais